Graça e paz, gente querida, estamos começando mais um Devocional de Primeira e eu acredito que nada é tão desgastante nessa relação entre pais e filhos quando um filho não quer obedecer aos seus pais ou só obedece na marra, só obedece no castigo, só obedece na repreensão, só obedece se for preciso o uso da força, ou obedece com mal vontade. Como isso desgasta, né? Seja você pai, mãe, seja você filho, certamente você já deve ter vivido uma situação como essa. E o que a gente vai conversar hoje fala um pouquinho sobre isso. Vamos ver à luz do Salmo 32, um pouquinho sobre essa relação entre a obediência com entendimento, a obediência com confiança e a obediência com pesar, com dor. Esse é o terceiro vídeo da série sobre o Salmo 32. Nós vemos o primeiro, que é a felicidade em ser perdoado. Tivemos o segundo também, que é o caminho do perdoado. E esse terceiro a gente encerra essa série falando sobre o Salmo 32, só que dessa vez fala sobre a obediência com entendimento. O Deus que nos perdoa, o Deus que nos leva no caminho do perdão, Ele também quer nos conduzir no caminho da obediência. Essa é a mensagem do Salmo 32. Eu queria convidar você a observar comigo um texto maravilhoso. Salmo 32, versículo 8 até o 10. Vamos olhar o que a palavra de Deus nos diz? Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos dos ímpios, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Gente, o versículo 8 começa dizendo a ação de Deus. É o próprio Deus falando aqui com o salmista. E o que Deus fala é o seguinte: olha, eu vou instruir você. Eu vou ensinar você para que você ande sob as minhas vistas. Para que você tenha direção no caminho que você deve seguir. Eu vou dar o meu conselho a você. Gente, é isso que Deus faz com o seu povo. Se você está perdido na vida, não sabe o caminho que seguir, Deus tem um conselho para você. O próprio Deus, através da sua palavra, através do seu Filho Jesus Cristo, tem para a gente um ensino, a direção que nós devemos tomar. E o seu conselho é o melhor. O seu conselho supera o conselho dos mais sábios dos homens. O seu conselho é simplesmente infalível. Só que Deus, como bom Pai, amoroso que é, Ele deseja que nós o obedeçamos, que nós possamos ouvir o seu ensino, o seu conselho, a sua instrução e de bom grado e com uma alegria obedecer, porque isso é o melhor para nós. Só que Deus faz uma comparação muito interessante. Ele fala no versículo 9 sobre aqueles que precisam obedecer na marra, que só obedecem na marra. Então, observado aí, versículo 9. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freio e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Gente, Deus quer que nós possamos confiar nele e obedecê-lo em amor, com confiança, com entendimento, com sabedoria. Ele não quer que a gente seja como o cavalo, que precisa do freio, do cabresto, e só vai pelo caminho se for ali na marra, porque não tem entendimento. Deus nos dá o seu conselho para que nós tenhamos entendimento. Só que muitas vezes, como um ato de amor do próprio Deus, é preciso Ele colocar freios e cabrestos em nós. Muitas vezes a dor e o sofrimento nos lembra que precisamos nos voltar para Deus. Muitas vezes Deus faz isso conosco
para que nós tenhamos a vida poupada. Porque quando nós desobedecemos o seu conselho, nós seguimos sempre para um caminho de morte. Eu olho para essa passagem do Salmo 32 e lembro da palavra, da profecia do profeta Oséias. A história do profeta Oséias é bem diferente. É uma história bem surpreendente, na verdade. O livro do profeta Oséias, ele traz uma comparação entre um marido fiel, que representa o próprio Deus, e uma esposa infiel e adúltera, que representa o seu povo, que na época estava cometendo idolatria, indo atrás de outros deuses. E aí nessa comparação, onde Deus é representado por um marido fiel e o seu povo é representado como a esposa infiel, Deus fala como se estivesse falando a uma mulher, como se um marido estivesse falando à mulher. Olha que lindo! Livro do profeta Oséias, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha o que é que diz. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não marche as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los nas mãos, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Que declaração de amor! Deus diz assim: olha, eu vou cercar o seu caminho para que você não seja infiel a mim. Eu vou cercar o seu caminho para que você volte para mim. Eu vou impedir que você saia para que você esteja comigo. Eu quero estar com você. Que marido faria isso com a mulher? E aqui não está tratando de cárcere privado, não. Está falando do Deus de amor, que muitas vezes põe obstáculos quando estamos no caminho errado, a fim de que a nossa vida seja poupada, para que nós possamos nos voltar para Ele. No versículo 10 do Salmo 32, fala que o caminho do ímpio é um caminho de muito sofrimento. E é desses sofrimentos que Deus, como bom Pai que quer nos poupar. Olha o que diz o verso 10 do Salmo 32. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Que coisa bonita, gente. Deus está dizendo: olha, eu quero que você ande na minha presença. Eu quero que você siga o meu conselho. Eu estou disposto a ensinar você. Mas simplesmente obedeça com entendimento. Simplesmente obedeça com confiança. Observa aí o Salmo, o versículo 10 fala: mas os que confiam no Senhor. Deus quer que a gente confie nele. Deus não quer que a gente obedeça na marra. Embora o próprio Deus, como demonstração do seu amor, impede a gente de seguir por um caminho errado para nos poupar. Não, mas Deus não quer que a gente queira ir. Deus não quer que a gente vá pelo caminho errado. Deus quer que a gente obedeça a Ele com entendimento. Deus quer que a gente obedeça a Ele com alegria. Vamos separar aqui qual é a parte do homem, qual é a parte do ser humano. Bem, a parte do ser humano, segundo esse salmo que a gente viu, é ouvir o ensino de Deus. Você precisa ouvir o ensino de Deus. Você precisa estar disposto a conscientemente conhecer a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus. Ter um compromisso em buscar esse conselho de Deus que está na palavra de Deus. Outra parte do ser humano, que cabe a nós seres humanos, é após ouvir esse conselho de Deus, é após ouvir a palavra de Deus, é seguir o seu caminho, é seguir a palavra de Deus. E a terceira e última coisa que cabe a nós seres humanos fazer é obedecer com entendimento. O entendimento aqui tem a ver com confiança. É quando nós entendemos que o que a palavra de Deus nos diz para fazer, ela é exatamente o melhor. Que não há
nada que eu possa fazer que seja melhor do que seguir a instrução de Deus. Eu não posso ter uma ideia melhor. Eu tive a ideia melhor do que essa. Eu vou por esse caminho. Vai dar tudo errado. A palavra de Deus é o conselho perfeito para mim e para você. E Deus aqui está se comprometendo a nos instruir, a nos ensinar e a nos aconselhar o caminho que devemos seguir. Um resumo, gente, de tudo que a gente conversou. Diz assim: o Senhor nos ensina o seu caminho para que andemos em sua presença com entendimento e confiança, obedecendo sua palavra. É isso que Deus faz. Deus nos ensina. O que Deus espera de nós é que nós possamos ouvir intencionalmente o seu conselho, confiar nele. Ele nunca vai nos dar um conselho para o mal. E obedecer com entendimento, com alegria. Para a gente terminar, eu queria que você pensasse numa coisa. Na maioria das vezes, o nosso coração quer fazer o que nós achamos ser certos. Ser certo e não o que Deus aponta para nós. Você já notou isso? Maioria das vezes, somos tentados a fazer não o que Papai do Céu fala para a gente fazer, mas fazer o que a gente acha que é certo. Ou fazer aquilo que vai ser confortável para nós. Porque nem sempre fazer segundo o conselho de Deus é confortável para nós. Mas eu quero falar para você de um milagre. Deus sabia da fragilidade do nosso coração. Deus sabe a nossa dificuldade, de todo ser humano, a minha e a sua, com o pecado. Deus sabe que o nosso coração é corrompido, terrivelmente corrompido. E Deus, através da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Deus nos selou com seu Espírito, transformando o nosso interior, transformando o nosso coração. Em outro tempo, Deus escreveu seus mandamentos em tábuas de pedra. Hoje, Deus escreve os seus mandamentos no nosso coração, para que nós possamos obedecê-lo com entendimento, com sabedoria, com alegria. Olha só o que diz uma profecia de Jeremias sobre esse tempo em que nós estamos vivendo. Jeremias, capítulo 31, versículo 33 e 34. Porque é esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a aliança que Deus quer fazer com você, que em Jesus Deus fez comigo e com você. Mudar o nosso coração, transformar o nosso coração antes pervertido, contaminado pela sujeira do pecado, pelo egoísmo, pela avareza, pela luxúria, pela ostentação, mas sim com essa nova aliança que temos em Jesus. Deus transforma o nosso coração. Ele escreve a sua palavra no nosso coração, para que nós possamos entender, confiar e obedecer. E o próprio Deus se revela para a gente. E o próprio Deus se mostra para a gente, perdoando os nossos pecados. Isso só é possível por causa de Jesus Cristo. O sangue dele é o sangue da nova aliança.
e o seu corpo foi repartido, foi pregado na cruz do Calvário, para que nós possamos ter uma nova vida, uma nova chance. Não mais um coração destinado a fazer as obras das trevas, do pecado, na qual todo ser humano está por natureza inclinado a fazer. Mas Ele transforma o nosso coração, colocando no nosso coração a sua palavra. Eu não sei como está o seu coração, mas eu quero te dizer, você não vai conseguir obedecer a Deus pela força do seu braço. Você só consegue obedecer a Deus se o próprio Deus escrever no teu coração a palavra dele. Pede ao Senhor isso, clama ao Senhor. Queria terminar esse vídeo orando por você, orando com você. Você que talvez tenha tentado obedecer a Deus, mas não tem conseguido. Quero orar com você, segundo a palavra dele. Vamos orar? Querido Deus, escreve no nosso coração a tua palavra, para que a gente possa com entendimento te obedecer, para que com alegria nós possamos te servir, dizer não para o nosso pecado, dizer não para a nossa carne, dizer não para tudo aquilo que nos afasta de ti e que nos leva a muito sofrimento e morte. Faz um milagre na vida de quem está nos ouvindo agora. Transforma o coração deste também. Não é pela força do ser humano que conseguimos viver as verdades maravilhosas da tua palavra, mas é pela força do teu Espírito, é uma ação sobrenatural. E essa ação, Senhor, o Senhor está disposto a fazer com aquele que crê, com aquele que se entregar. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Não esquece de curtir esse vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo, semeando a palavra, talvez para aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra sobre obediência. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique em paz.